Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Filha de Jairo. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Marcos capítulo 5, verso 39, que diz: A criança não está morta, mas dorme. Há um outro texto que merece ser aqui destacado, que faz parte do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, página 664, que diz assim: Eles o ridicularizaram porque sabiam que ela estava morta e não entenderam o significado de suas palavras. A metáfora confortadora em que o sono significa a morte parece ter sido a maneira predileta de Cristo para se referir a essa experiência. A morte é um sono, mas é um sono profundo do qual unicamente o grande doador da vida pode nos despertar, pois somente Ele tem as chaves da morte. Quando nós olhamos para as ressurreições que aconteceram dentro da experiência bíblica, ou que são narrados pela Bíblia, até esse presente momento, até a história da filha de Jairo, que é o texto que nós lemos ainda agora há pouco em Marcos capítulo 5, nós percebemos uma coisa: não existe um determinado padrão no qual o Senhor Jesus Cristo escolhe pessoas de uma determinada etnia, de uma determinada classe social, de um determinado grupo religioso. Não, você percebe que, por exemplo, no primeiro caso, no caso da viúva de Sarepta, essa mulher nem sequer israelita era, ela era uma mulher da Fenícia. No segundo caso, a mulher de Sunem, ela era uma mulher importante, era uma mulher rica dentro do contexto da sociedade na qual ela se encontrava. Ela e o marido possuíam um status social realmente elevado. No outro caso, a viúva de Naim era uma mulher extremamente pobre, já havia perdido o marido e agora dependia do filho para poder sobreviver. Uma mulher extremamente pobre, sem muito valor social. Agora, nesse caso especificamente, quando chegamos a Jairo, a Bíblia vai dizer que Jairo era um líder religioso. Um indivíduo que sabia muita coisa a respeito de Bíblia, a respeito de tudo que Deus tinha feito no passado. Talvez, dizem alguns comentaristas bíblicos, pensando na maneira como o Senhor Deus operava milagres até aquele presente momento, porque ele já tinha ouvido falar a respeito de algumas coisas que Jesus tinha feito, até porque provavelmente Jairo era da sinagoga de Cafarnaum, que era essa cidade, essa vila, era o quartel-general de Cristo Jesus, o local onde Pedro morava, onde o próprio Jesus acabou se estabelecendo. Muitos milagres aconteceram ali naquele lugar. Então, talvez olhando para a boa parte dos milagres que ele efetuou, quando ele impôs as mãos, quando ele tocou, Jairo imaginou que Jesus, para efetuar um milagre, ele precisava fazer de determinada forma. Talvez olhando para as Escrituras Sagradas e percebendo, por exemplo, que grande parte dos milagres efetuados principalmente por Elias e por Eliseu, houve uma questão de toque, de proximidade, de estar junto. Ele vai agora partir daquilo que ele crê para dizer para Jesus. Ele vai até Jesus e vai dizer: Senhor, a minha filha está à beira da morte, vem comigo até a minha casa e impõe as mãos sobre ela para que ela sare. Ele sabia exatamente o que Jesus deveria fazer. Esse é o problema, às vezes, com o mundo religioso. Nós, às vezes, olhamos para aquilo que foi revelado na Palavra de Deus e achamos que tudo aquilo que está ali representa as únicas maneiras pelas quais o Senhor Deus pode agir na nossa vida. Precisamos nos lembrar que o que está na Palavra de Deus é exatamente uma certeza, uma garantia de que o Senhor Deus vai agir, de que Ele agiu no passado, vai agir no presente e continuará agindo no futuro. Mas isso não significa que o Senhor Deus tem que se limitar à forma como Ele agiu no passado. Quantas são as histórias de pessoas que acabaram tendo um encontro especial com Jesus, mas completamente diferentes de qualquer outro tipo de encontro que outros tiveram. A história de um não necessariamente tem que ser a história do outro. Mas às vezes,
quando nós conhecemos muito a respeito da Bíblia, nós temos a tendência de querer dizer para Deus: Senhor, o Senhor tem que fazer desse jeito, precisa ser dessa forma. O Senhor Deus queria, na verdade, mostrar para Jairo que ele tinha muito mais poder do que Jairo imaginava. Jesus, enquanto está indo para a casa de Jairo, repare que Jesus tinha acabado de atravessar o mar da Galileia, ele tinha já operado um grande milagre acalmando a tempestade, tinha inclusive purificado 2 endemoniados que estavam na região de Gadara, e agora quando ele retorna, uma grande quantidade de pessoas o esperava no porto dali de Cafarnaum. Dali ele vai para a casa de Pedro, Jairo vai encontrá-lo na casa de Pedro. Enquanto Jesus simplesmente olhou para ele e disse: tudo bem, vou contigo. Enquanto eles estão indo pelo caminho, Jesus para no meio do caminho e vai dizer: alguém me tocou. Você conhece a história? Uma mulher que fazia 12 anos, que estava com um fluxo sanguíneo, que era considerada impura, ela toca em Jesus e é curada. É interessante aqui a questão dos 12 anos, porque a filha de Jairo também tinha 12 anos. Então veja, quando essa menina, filha de Jairo, nasceu, essa mulher foi diagnosticada com um problema de saúde. O que o texto está dizendo é que a filha de Jairo tinha tido 12 anos para poder viver feliz junto com o pai e com a mãe. Enquanto essa menina se desenvolvia até aquele presente momento, durante esse tempo, uma mulher estava sofrendo e colocada completamente à margem da sociedade. Jesus para tudo e diz: alguém me tocou. Você imagina o desespero de Jairo, com a filha doente em casa, querendo que Jesus fosse junto com ele. E ele agora parar dizendo: alguém me tocou, não saio daqui enquanto não me disserem quem foi que me tocou. A situação foi tão constrangedora que o texto bíblico vai deixar claro que Pedro se aproxima de Jesus e fala: Jesus, cá entre nós, né? Todo mundo te tocou, a multidão te aperta de todos os lados. Como assim o senhor fica perguntando quem te tocou? E Jesus vai explicar: saiu poder de mim. E eu quero saber quem foi que me tocou. Nisso a mulher levanta a mão, conta a sua história. Agora, há alguns detalhes aqui que precisam ser ressaltados. Jairo era o chefe da sinagoga. A lei deixava claro que uma mulher numa situação como ela, com fluxo sanguíneo, ela estava cerimonialmente impura. Ela não poderia estar no convívio com as pessoas. Ela não podia estar nem sequer na sinagoga, ouvindo a palavra de Deus. Provavelmente o próprio Jairo tenha diagnosticado essa mulher como uma mulher impura. E Jesus agora vai parar para aquela mulher, porque Jesus se preocupava com todas as pessoas. Enquanto a mulher está contando ali a sua história, Jesus vai dizer: filha, tua fé te salvou. Chega alguém da casa de Jairo e vai dizer: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Eu imagino Jairo sentado na calçada, chorando e dizendo: agora já é tarde demais, agora já não tem mais o que fazer. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: tem bom ânimo, creia somente. E ambos agora seguem juntos, os discípulos vão junto, a multidão está vindo junto. Quando eles vão chegando na casa de Jairo, o que a Bíblia vai mencionar é que as pessoas já estão chorando a morte da menina. E Jesus chega e diz: parem de chorar, porque a menina não está morta, ela dorme. E aqui vem o texto que serve como base para o nosso estudo de hoje. A maneira preferida de Jesus se referir à morte é como um sono. Talvez porque ele, como autor da vida, seja o único capaz de acordar alguém desse mesmo sono. Ele já tinha feito isso em várias outras ocasiões. Quem havia despertado Moisés do sono lá atrás tinha sido ele. Quem despertou o filho da viúva de Sarepta havia sido ele, através de Elias. Quem havia despertado o filho da mulher de Sunem tinha sido ele, através de Eliseu. Quem tinha despertado o filho da viúva de Naim tinha sido ele. E agora ele estava a ponto de realizar um milagre na vida de Jairo. As pessoas, é interessante que o texto vai dizer que as pessoas param de chorar e começam agora a fazer pouco caso, a debochar da palavra de Jesus. Porque às vezes parece que a palavra dele não é uma palavra que tenha tanto peso quanto nós gostaríamos. Jesus ignora essas pessoas que estão fazendo pouco caso da sua palavra e sobe agora para dentro do quarto onde o corpo da menina estava, levando apenas os pais da menina e levando também Pedro, Tiago e João, os indivíduos que eram mais próximos dele. E Jesus olha para a menina e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti eu te mando, levanta.
E a menina se levantou. E Jesus vai olhar para os pais e dizer: tem alguma coisa para comer para essa menina, ela tá louca de fome. É fantástico aquilo que Jesus vai fazer. A maneira como ele age nessa situação, quando ninguém mais conseguia visualizar uma solução para aquele problema. Às vezes é assim. Às vezes nós olhamos para as lutas, para os desafios dessa vida e não enxergamos uma solução para eles. Essa história nos mostra que não existem barreiras suficientemente grandes que Cristo não possa ultrapassar, que Ele não possa derrubar. O Senhor Jesus vai olhar para a gente e vai dizer: creia somente. Provavelmente essa foi uma história que mexeu com o coração de Jairo, bem como com toda a sua família. Jesus é o Senhor da vida. Ele possui as chaves da vida e da morte. Eu gostaria de orar pedindo a Ele para que me desse esse tipo de fé, para que nada, absolutamente nada nessa vida tirasse o meu foco de Cristo Jesus. Você não quer se unir a mim nessa prece? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Cristo nos ama e que não há nada difícil demais para Ele. Pedimos que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando a podermos permanecer firmes na fé em Ti, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis como foram na vida do Jairo. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?